nós precisamos aprender a fazer aquilo que para a gente é um desafio, mas nos gera crescimento. A gente precisa quebrar esse bloqueio. Estão entendendo? A gente precisa quebrar esse bloqueio. Ah, é difícil, não vou fazer. Puxa, é difícil, mas vai te gerar crescimento espiritual. Vai te gerar conhecimento. Ah, é difícil, não vou fazer porque é difícil. É difícil, sabe por que é difícil? Porque, pode reparar, tudo que te leva para um nível acima do que você está, não é fácil. Não vem fácil. Tudo que te edifica não é fácil. Tudo que é bom para a sua vida não é fácil. Pode reparar, caminhar com Jesus nos gera uma morada no céu com Ele. É fácil caminhar? Não é. A caminhada cristã é desafio. Todos os dias a gente carrega a cruz, todos os dias a gente renuncia a alguma coisa para estar na presença de Jesus. Mas tudo aquilo que é difícil te gera bons resultados. Então, a gente tem que fazer como o salmista. Ele falou assim, ó: amo a sua lei, é a minha meditação todo dia. Amo a sua lei, é a minha meditação todo dia. Por que ele medita nela todo dia? Por que ele medita nela todo dia? Porque ele ama a Bíblia. Então, amar a Bíblia vai nos levar a meditar nela todo dia. Quem lembra do Salmo 1, versículo 2, verso 2? Que antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Lei do Senhor que ele está falando ali é Bíblia. E na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, o texto começa dizendo antes, está dando para ver? Antes. Por que tem um antes ali? Porque antes de qualquer coisa, ele lê a Bíblia. Antes de começar a trabalhar, ele lê a Bíblia. Antes de abrir o WhatsApp, ele lê a Bíblia. Antes de falar com alguém, ele quer ouvir a voz de Deus. Olha só, antes. Porque essa é uma estratégia. É você ler a Bíblia antes de começar alguma coisa. Antes de iniciar o teu dia, vai ler a Bíblia. Vai ouvir a voz de Deus. Antes ali quer dizer prioridade. A mensagem, a palavra de Deus como lista de prioridade. Aí ele diz assim, ó: tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. São os preceitos de Deus, a vontade de Deus escrita. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque se a Bíblia não estivesse escrita, se Deus não tivesse nos enviado a palavra, nós serviríamos a Deus dentro daquilo que a gente acha que é certo. Amém? Seria segundo a nossa justiça. Seria segundo a nossa justiça. Mas já que está escrito, então é segundo a justiça de Deus e não segundo a nossa justiça. Estão entendendo? Por quê? Uma coisa é dizer o que Deus tem que fazer, outra coisa é se submeter à vontade de Deus. Quando eu me submeto à vontade de Deus, eu vou para a Bíblia, saber qual é a vontade de Deus. Como se submeter a uma vontade que você não sabe qual é? E só tem uma forma de descobrir a vontade de Deus, é lendo a Bíblia. Irmãos, nós vamos aqui rodear a Bíblia e nós vamos ver que as pessoas, os heróis da fé, os heróis e as heroínas da fé, eles não tiveram outro sucesso, outro segredo a não ser ler Bíblia. Alguém pode olhar e falar: qual é o segredo de Paulo? Ler a Bíblia.
Qual é o segredo de Timóteo? Ler a Bíblia. Qual era o segredo dos apóstolos? Ler a Bíblia. Só para os irmãos terem uma ideia, uma noção, um jovem judeu começa a estudar a Bíblia com 6 anos de idade. E ele estuda 4 anos o livro da lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele estuda 4 anos, quando ele está com 10 anos de idade, ele já estudou 4 anos, durante 4 anos, 5 primeiros livros da Bíblia. Quando ele está já um adolescente, um jovem, ele já sabe o que ele quer para a vida dele. Ele já tem maioridade espiritual para decidir se vai querer servir os deuses o Deus do pai dele, dos pais dele, ou os deuses do mundo. Só que ele estudou tanto a Bíblia que chega dificilmente um filho de judeu não se torna um judeuzinho. Dificilmente um filho de muçulmano não se torna muçulmaninho. Sabe por quê? Porque o Corão é lido para eles quando eles ainda estão na barriga das suas mães. É lido para eles o Alcorão. Quando eles e essa técnica de pregar para os filhos no ventre é verídico, tá? É verdadeiro. Ensinar os filhos no ventre. O Caio ouvia eu tocar teclado na barriga da mãe dele. Né, amor? Eu tocando o teclado e ele ouvindo o teclado, o som do teclado, ele ficava dando chute, se mexendo na barriga da mãe. Quando ele nasceu, que a Leila chegou perto de mim, eu tocando o teclado na cozinha, ele saltou no colo dela. Quando ele ouviu o som do teclado, ele saltou no colo dela. E ficou assim, procurando. Tipo assim, eu já ouço esse som desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Tá entendendo? O muçulmano leva isso tão a sério que ele já grita para a criança lá dentro: Alá é o nosso Deus e Maomé é o nosso profeta. Claro, da forma errada de crença deles, tudo bem, mas a didática deles é certa. A crença não, mas a didática é certa. Alá é o nosso Deus e Maomé é o nosso profeta. E dizem, não tenho certeza, que antes de cortar o cordão umbilical, eles pedem para o médico segurar, porque eles vão dizer a mesma coisa no ouvido da criança, aquilo que ela ouviu durante 9 meses. Alá é o nosso Deus, Maomé é o nosso profeta. A criança vai ouvir isso antes de cortar o cordão umbilical. Aí você imagina, se no ventre da mãe a criança recebe um tratamento como esse, uma instrução como essa, você imagine essa criança durante a vida. É por isso que a estatística diz que a religião que mais cresce no mundo é a muçulmana. Porque a tendência de um muçulmano não perder o filho para outra fé é quase 100%. Então, se nós introduzirmos essa ideia de Bíblia dentro de casa para a nossa família, irmãos, eu tenho certeza que isso será muito edificante e muito eficaz. Se a gente conseguisse parar um dia na semana, dentro da nossa casa, abrir a Escritura e ler a Escritura, a Bíblia, para os nossos filhos, fazer um culto, um pequeno culto de 30 minutos com a nossa família, eu tenho certeza que isso geraria uma igreja muito mais saudável do que temos hoje. Não digo só a nossa, digo todas as igrejas evangélicas. Entenderam? Por quê? Porque essa didática funciona muito bem dentro de um lar. Funciona muito bem dentro de um lar. É uma forma, irmãos, da gente convidar Deus, não na teoria, mas na prática de um lar onde a presença de Jesus habita. Amém? A gente vai falar sobre a relativização da Bíblia. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então não tem como relativizar aquilo que é absoluto. Tá? A Bíblia é uma verdade absoluta.
Aí, pastor, então por que querem relativizar a Bíblia? Porque a Bíblia tem aquilo que as pessoas odeiam: a verdade. Quem está no erro odeia a verdade. O que o mundo lá fora odeia é isso, a verdade. Por que o mundo odeia a verdade? Aí eu cito assim, 2 Coríntios 4:4, com João 8:44. Eu acho que isso aqui dá uma bela combinação do que eu quero falar. Ó, primeiro, 4:4. O príncipe desse século cegou o entendimento, é isso? Quem tá ligado? Ah, o pessoal tá ligado, isso aí. O príncipe, é isso que está falando lá? Veja. O que está escrito lá? É esse texto mesmo? Vê se eu acertei. É esse? 1 Coríntios 4:4? Aí. É. Para que não resplandeça a luz. Então, olha só, porque a sociedade não se dobra às escrituras. Está escrito aí. Pode ler mais uma vez? Aí, tá vendo? Porque o mundo odeia a Bíblia? Porque o inimigo está dizendo aí que cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça o que? A verdade. Para que não resplandeça a verdade do Evangelho. Então, é por isso que a Bíblia é odiada. Porque ela tem o que as pessoas que estão cegas odeiam, que é a verdade. E por falar em verdade, João 8:44. Olha lá. 8:44, está escrito o quê? Então, por que o mundo odeia a verdade? Porque o príncipe desse século cegou o entendimento. Por que a Bíblia chama o maligno de príncipe desse século? Príncipe desse século quer dizer, príncipe ali no grego quer dizer principal, tá? Quer dizer principal. Por quê? Quem domina esse sistema que a gente presencia, o sistema corrupto, o sistema violento, o sistema de toma lá da cá, o sistema político, é o maligno. É ele que domina isso. Então tá lá, o principal desse século, ou seja, todas essas artimanhas, o principal é ele. De toda essa maldade que a gente está vendo, o principal é ele. Cegou o entendimento para que não resplandeça a verdade, a luz do Evangelho. E por que ele não quer que resplandece a luz do Evangelho para as pessoas? João 8:44. Ele nunca, está escrito lá, ele nunca se firmou na verdade. Então, já que ele nunca se firmou na verdade, vamos criar projetos de lei para que a Bíblia, existem projetos de lei para que a Bíblia seja proibida de ser lida em público. Existem projetos de lei para que a Bíblia seja proibida de ser lida em público. Ok? Projetos de lei contra a Bíblia para que ela não seja lida em público. Pastor, então, pastor, cadê minha cadeira? Pastor, está coçando meu pé já. Pastor, então me explica por que querem acabar com a Bíblia. É isso aqui, ó. Já que eu não consigo
me submeter à Bíblia, já que eu não consigo me submeter ao que está escrito, então eu vou dizer que ela é uma mentira. Já que eu não acredito, já que eu não consigo me submeter ao que está escrito na Bíblia, é melhor que se acabe com ela. Já que eu não consigo me submeter, então é melhor relativizar a Bíblia. O que é relativizar a Bíblia? É tipo isso aqui, ó. Isso aí serviu no passado. Isso aí são mandamentos para um povo lá do passado, lá de trás, não servem para a gente hoje. A Bíblia, o que é relativizar a Bíblia? É dizer que a Bíblia se tornou um livro obsoleto. O que é obsoleto? A Bíblia caiu em desuso. O que está escrito nela não se aplica mais. Está entendendo, irmãos? Não se aplica mais no nosso tempo. Ela é passada. Irmãos, é verdade, a Bíblia é um livro antigo. Um dos mais antigos do mundo. Não é o mais antigo, mas é um dos mais antigos do mundo. Só que a Bíblia é antiga, mas não é obsoleta. É antiga, mas não caiu em desuso. É antiga, mas é atual. Olha só. Mas ela é antiga. E por acaso, uma pergunta que não quer calar. Por acaso a verdade tem prazo de validade? E por acaso, uma pergunta que não quer calar. Por acaso a verdade tem prazo de validade? Não. A verdade vai ser sempre verdade. Quer ver? Eu sem querer manuseando aqui a mesa, levantei aqui na força do calor da emoção e derrubei a mesa. Qual é a verdade? O pastor derrubou a mesa. Sem querer, mas derrubou. Daqui a 1000 anos, esse episódio aqui, qual vai ser a verdade? O pastor derrubou a mesa. Daqui a 1000 anos, a verdade vai ser sempre verdade. Então não é porque a Bíblia é antiga que ela deixa de ser a verdade. Amém? Toda escritura divinamente é proveitosa para me ensinar, para me redarguir, para me confrontar. É por isso que neguinho corre. Tá entendendo? Porque as pessoas correm? Não vou me submeter a isso aqui não, porque ela me confronta, ela me corrige. Ela me corrige para quê? Para me transformar num ser humano melhor. Amém? Ela me corrige para me transformar num ser humano melhor. Deus me aceita do jeito que eu sou? Sim. Deus te aceita do jeito que você é, mas se recusa a te deixar do jeito que você está. Vocês estão ligados? Estão pegando essa visão? Então a Bíblia é confronto. Está escrito lá que é toda, está escrito lá, no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda. Sabe quem está escrevendo isso aqui? É Paulo. Sabe quem foi Paulo em relação à Bíblia? O homem que tinha cartas para matar, cartas de autorização para matar. Sabia que Paulo tinha cartas de autorização para matar, para prender, para açoitar? Só que depois que ele se converte, ele escreve cartas de vida. 13 cartas de vida. E uma das cartas de vida, volta aí, Flávio. Volta aí na capa, na primeira página que a gente estava. Aí, olha lá, aumenta. Aí. 2 Timóteo 3,16, quem escreve isso aí é Paulo. Essa é uma das cartas de vida. Aí você vê o contraste. Já que, pega a visão comigo aqui. Já que Paulo foi corrigido pelas Escrituras, ele agora tem autoridade para falar sobre ela. E as cartas que ele tinha de morte, para matar, prender e açoitar crente,
agora se transforma em 13 cartas de vida. Quer ver? Romanos, foi escrita por Paulo. 1ª e 2ª Coríntios, escrita por Paulo. Gálatas foi escrita por Paulo. Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo. São 13 cartas de vida. E Filemão, se eu não me engano, foi escrito por Paulo. Filemão, confirma? Filemão. São 13 cartas de vida. Olha só, que contraste. Então, irmãos, Bíblia é assim, ó. Ou você permite que toda a Escritura te domine, porque só metade dela não vale. Não, isso aqui eu aceito. Não, isso aqui eu não aceito. Irmãos, eu até entendo que você não entenda algumas coisas na Bíblia. Tem pontos difíceis de entender? Tem. O próprio Paulo falou que tem pontos difíceis de entender. Ele mesmo falou, ó, há pontos difíceis de entender. Só que isso não pode servir de obstáculo para eu não continuar, para eu não obedecer. Isso não pode servir de obstáculo para eu não mergulhar nas Escrituras. Amém? A minha oração é que você pegue cada vez mais gostinho pela palavra. Amém? A Bíblia é a inspirada, sem erros e sem falhas. Ela é a palavra de Deus. Por isso não podemos relativizar. Então é assim, já que ela tentou ser crente, não conseguiu, então vou relativizar. Eu vou manipular o livro. Só que não tem como manipular o sagrado, irmãos. Não tem como manipular o sagrado. Não tem como colocar Deus dentro de uma caixa. Não tem como colocar Deus dentro de uma mentira. Deus é a verdade absoluta. Absoluta. É igual Pedro. Pedro sobe no monte com Tiago, João e Jesus. Quando ele vê Jesus se transfigurar, ele fala: Jesus, vou fazer aqui uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. É tipo assim, eu vou colocar o Senhor dentro do meu entendimento, da minha caixinha de entendimento. Deus não pode ser colocado dentro de uma caixinha de entendimento. Deus é aquilo que a Bíblia diz, Deus é aquilo que a Bíblia apresenta e não aquilo que eu acho que eu sei sobre Ele. Amém, irmãos? Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Irmãos, por que se ataca um livro se ele foi escrito pelos homens? Por que se ataca um livro se ele não é a palavra de Deus? Irmãos, o livro mais atacado da história foi a Bíblia. Tá bom. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, então por que Hitler mandou queimá-la? Tá bom. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, por que na Coreia do Norte quem foi encontrado com o manual da Bíblia é morto? O que esse livro tem que ele é tão atacado assim? Então por quê? Porque os imperadores mandaram queimar. Não era a Bíblia na época, mas era as cópias, as traduções, né? Os manuscritos da Bíblia. Por que os imperadores mandavam queimar? Por que essa perseguição só com a Bíblia? Por que não existe uma lei lá no Senado, na Câmara, no Supremo? Por que não existe uma lei proibindo ler o Alcorão em público? Mas existe uma lei proibindo ler a Bíblia em público. Por quê, irmãos? Será que isso é coincidência? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Toda Escritura é divinamente inspirada. Ao longo da história, pilhas de Bíblia foram queimadas em praça pública. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que com toda essa perseguição, a Bíblia chegou até nós. Graças a Deus. E ela é, irmãos,
super acessível. Aqui, não existe uma guarda armada entre eu e a Bíblia para eu não chegar até ela. Não existe. A Bíblia é acessível. Eu consulto o manual onde e quando eu quiser. Por enquanto, né? Onde, por enquanto, está dando para fazer onde você quiser. Vamos saber daqui para frente como é que vai ser o rumo da história. Não sabemos. Mas, por enquanto, a Bíblia é acessível. Só que a acessibilidade que eu tenho da Bíblia não me transforma. O que me transforma é a minha sujeição ao que está escrito. O que me transforma é a minha dedicação ao que está escrito na Bíblia. Tem pessoas que daria tudo agora para ter a oportunidade de abrir a Bíblia e ler. Mas não podem. Porque estão num país que é proibido ler Bíblia. Estão num país, se for pego lendo Bíblia, vai preso ou vai morto. Ou é morto. E nós, graças a Deus, irmãos, temos essa liberdade. Tem países que a Bíblia é toda rasgada entre os irmãos. Sabe como é que fazem? Arranca uma folha, dá para ele. Arranca outra folha, dá para a pastora. Arranca outra folha, dá para a irmã Selena, para a irmã Leila. Vai arrancando folha e vai dando. Porque não tem como carregar ela na mão. Porque ninguém pode ser visto lendo a Bíblia. Aí pega assim uma folhinha da Bíblia, se coloca no bolso, esconde e lê quando puder. Assim, ó. Igual os soldados de Gideão. Bebendo água assim, ó. Não assim. Assim. Está entendendo? Vigilantes para não serem pegos. E nós, o que temos aproveitado dessa mordomia que nós temos? Essa liberdade que nós temos de ler a Bíblia. Paulo está preso em 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo está preso. Versículo, se eu não me engano, versículo 14 ou 16. Ele diz: Timóteo, quando você for me visitar aqui na prisão, traga para mim a Bíblia. Não me deixa aqui dentro sem a Bíblia, não. Traz a capa porque está frio. E traz a Bíblia também para eu ler. Irmãos, a Bíblia mudou em homenagem à transformação que a Bíblia fez na vida de alguém. Se escreveram Salmo 119. Pessoas louvaram a Deus por causa do livro, da palavra escrita. Ah, pastor, mas eu ouvi dizer que ela foi escrita pelos homens. Não tem como ser escrita por macaco. Macaco não sabe escrever. Tem que ser escrita pelos homens. Foram homens que escreveram a Bíblia? Sim, foram homens que escreveram a Bíblia. Só que os homens eram canetas na mão de Deus. A Bíblia diz que eram homens inspirados. Homens inspirados escreveram a Bíblia. Quer ver? Vamos lá? 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 21. Você pode trocar aí profecia por Bíblia, tá? Porque a Bíblia dá nome a si mesma. Ela diz, mandamento, se você vê na Bíblia, escrito assim, ó, mandamento é a Bíblia. Profecia é a Bíblia. Lei é a Bíblia. Estatuto é a Bíblia. Palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bíblia. Alegrar-me-ei nos seus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Examinai as escrituras, outro nome, porque cuidaste nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha só, nomes que a Bíblia dá a si mesmo. Então o pastor leu ali que homens inspirados por Deus. Está aí? Olha lá.
Nunca foi produção, irmãos. Nunca foi produção da mente humana. E eu já falei aqui, não canso de falar. Se a Bíblia foi escrita pela vontade dos homens, porque ela vai contra a vontade dos homens. Se ela foi escrita pelos homens, porque ela confronta então os homens. Porque ela é contra as vontades dos homens. Então, irmãos, entre a palavra do cientista e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Quando a palavra da ciência confrontar a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Entre a palavra dos homens e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Por que essa fúria contra a Bíblia? Porque a Bíblia é o único livro que desmascara o pecado e ponto final. Se você lê o Gibi da Mônica, ele não confronta o pecado. Se você lê um livro de romance, ele não confronta o pecado. O único livro que confronta o pecado é a Bíblia. Quer mais? O único livro que desmascara o pecado é a Bíblia. Quer mais? O único livro que não relativiza o pecado, mas apresenta ele como absoluto, é a Bíblia. Quer mais? Resumindo, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. A Bíblia está aqui para expurgar o meu pecado, para colocar para fora o que não presta. Por isso que ela me confronta, por isso que ela me combate. Por isso que Paulo falou, consegui o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo ela na unção do Filho de Deus. Irmãos, Bíblia não relativiza pecado, confronta o pecado. Hernandes Dias Lopes, um dos pastores que eu admiro, ele disse assim: leia a Bíblia para ser salvo, estude a Bíblia para ser sábio e pratique a Bíblia para ser salvo. Leia a Bíblia, você vai se deparar com algo chamado salvação. E você vai descobrir a sua pequenez diante de algo tão grande. Estude a Bíblia, que isso vai te dar inteligência. Vai te tornar uma pessoa inteligente? Não, menti. Uma pessoa sábia. Qual é a diferença de sabedoria para inteligência? Vou resumir em poucas palavras. Inteligência se usa para o mal. Sabedoria nunca vai ser usada para o... Diferença de sabedoria para inteligência. Vou resumir em poucas palavras. Inteligência se usa para o mal. Sabedoria nunca vai ser usada para o mal. Inteligência se usa para o mal. Prova, pastor? Provo. Com a inteligência as pessoas criam armas cada vez mais potentes. Armas de guerra, armas biológicas, armas químicas. Com poder bélico de destruição em massa, usando a inteligência. Agora, a sabedoria nunca vai ser usada para o mal. Por isso que a Bíblia chama você e eu de sábio. O sábio, a Bíblia chama. Provérbios está escrito, várias informações sobre a sabedoria. Por isso Salomão falou: não quero riqueza, eu quero sabedoria para entrar e sair. Deus deu sabedoria, porque sabedoria, inteligência vem de baixo, mas sabedoria vem de cima. É só Deus que dá, pela palavra. Quando você está meditando na palavra, nada pode te resistir. Seu cérebro, a sua intelectualidade aumenta, sua sabedoria se desenvolve, você desenvolve-se em sabedoria. A Bíblia chama você de sábio, porque ela diz assim, dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio. Agora, dá instrução para o tolo, ele vai falar, isso aí não serve para nada. Então, quando você está dando instrução para uma... Quer saber se uma pessoa é sábia? Isso eu extraio tudo da Bíblia, irmãos. Quer saber se uma pessoa é sábia?
dá instrução para ela. Se ela der as costas para a instrução, é porque ela é um tolo. Se ela rejeitar a instrução que você está dando, é porque ela está se comportando como um tolo. Agora, se ele ou ela parar para te ouvir e colocar em prática, é porque ele já tem um princípio da sabedoria. Amém? Ah, mas pastor, eu dou instrução para o meu filho, ele não ouve. Não, calma, isso já é imaturidade. Calma, não quer dizer que teu filho é tolo. Estou falando algo adulto. Adulto que não ouve conselho. Adulto que não absorve nada de bom que as pessoas passam. É um tolo. Por falar em tolo, Abigail casou com Nabal. Nabal quer dizer tolo. Ele era tolo até no nome. E ela, graciosa e cheia de sabedoria, conseguiu através da sabedoria. Olha como a sabedoria nunca é usada para o mal. Ela conseguiu através da sabedoria apaziguar a fúria de Davi e salvou um exército por causa da sabedoria dela. Sobre sabedoria, se eu não me engano é Eclesiastes, eu acho que é capítulo 4, diz que um grande exército se levantou contra um pequeno vilarejo, só que dentro desse vilarejo tinha um sábio. E esse sábio recebeu, sabedoria vem do alto, eu acredito que era um homem de Deus, e esse sábio recebeu uma estratégia, e essa estratégia livrou essa cidade de um grande exército que vinha contra ela. É por isso que o maligno quer te afastar da Bíblia, porque a Bíblia vai te tornar mais sábio. E quanto mais sabedoria, menos tropeço. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu... Olha lá, está bem aqui a benção, pertinho de mim. Olha lá, olha só que benção. Olha só, foi destruído porque faltou conhecimento. Te esqueceste da lei do teu... Então está dizendo aqui, ó, a lei não estava trancada para você não poder usá-la. A lei estava acessível, você que não quis usar. Está escrito ali. A única forma, o maligno sabe que a única forma de nos vencer é nos distanciando do livro. Ó, se ele nos distanciar do livro, ele nos vence. Tá ali, a única forma da gente ser destruído, tá lá. É quando falta conhecimento. Ou esse livro aqui vai te dar sono, ou ele vai tirar o teu sono. Eu te aconselho a ler a Bíblia, mesmo sem vontade, mesmo sem entender, tá? Mesmo sem entender. O que acontece? A Bíblia, terminando, irmãos, a Bíblia, ela é o livro que te apresenta a pessoa mais importante do mundo, que já existiu até hoje. Ela te apresenta Jesus. Então, tudo aquilo que te aproxima de Jesus vai se levantar alguma coisa para que você não consiga cumprir o propósito. Tudo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando ela queria chegar em Jesus, tinha uma multidão. Lembra de Bartimeu, o cego? Mandavam ele calar, parar de clamar. A Bíblia diz que quanto mais mandavam ele parar de clamar, mais ele clamava. Então, já que a Bíblia te apresenta a pessoa mais importante que já existiu, Jesus, e existe até hoje, o inimigo vai criar bloqueios para que você não chegue. Cultura líquida. Cultura, até entendo que ela seja líquida. Mas os princípios de Deus, a verdade absoluta de Deus, são sólidas. São sólidas.
Amém, irmãos? Ou ainda desconstrução. Por quê? A modernidade, a pós-modernidade, a ideia é desconstruir o que Deus construiu e passar valores totalmente aleatórios, diferentes. Aquilo que trouxe a humanidade até aqui, serviu até aqui. A ideia é essa, ó, o que trouxe a humanidade, os valores, os princípios que trouxeram a humanidade até aqui, valeu até aqui, não serve mais. Não serve mais? Como assim? Então quer dizer que a verdade tem prazo de validade? Então quer dizer que só serviu para aquela época, não serve mais? Não. Os princípios de Deus, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, seca-se a erva e murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Passarão os céus mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Então, entre a moda que se levanta agora, a cultura que se levantou ontem, eu fico com o que a Bíblia nos ensina. Então, irmãos, os valores da Bíblia não podem ser relativizados. Os princípios de Deus não podem ser mudados. E nós somos responsáveis por isso. Deus conta com a gente. Deus conta com a gente. Nós, como cristãos, não precisamos copiar o mundo, nós precisamos examinar as Escrituras para ver o que está dizendo sobre o que estão se levantando. A Bíblia não é a luz do mundo. A Bíblia, eu falei aqui que a Bíblia dá título a si mesma, vários títulos a si mesma. Ela diz que ela é a Escritura, ela diz que ela mesma é a palavra de Deus, ela diz que ela é o mandamento, é a profecia, é a lei do Senhor. Mas a Bíblia não diz que ela é a luz do mundo. Pelo contrário, a Bíblia diz que eu e você somos a luz do mundo. Isso dá pano para manga. A Bíblia não, mas eu sou a luz do mundo. Sabe por quê? Porque você é a única Bíblia que as pessoas vão ler. Você é a única Bíblia que as pessoas vão ler. Porque a pessoa lá fora que não lê Bíblia, lê a sua vida e vê se você é crente de verdade. Você é a única pessoa, a única Bíblia que as pessoas vão ler. Então, muito cuidado com a sua forma de proceder, muito cuidado com o seu testemunho lá fora, muito cuidado para que a sua reputação, cuide da sua reputação como cristão. Você sabia que quando Jesus transfigurou no monte da transfiguração, olha só que interessante, transfiguração no grego quer dizer metamorfote, no grego, TH no final, metamorfote, metamorfose. O que é uma metamorfose? Metamorfose é o lado de fora, a palavra, o significado dessa palavra no grego quer dizer o lado de fora, o lado de dentro resplandecendo para fora. Quer dizer o seguinte, que o que está do lado de dentro está sendo visto do lado de fora. Metamorfote é o lado de dentro vindo para fora. Por isso que a Bíblia diz que no Monte da Transfiguração aconteceu uma metamorfote com Jesus. Ele se transfigurou. O lado de fora, de dentro veio para fora. A Bíblia diz que o rosto dele brilhou como o sol, e as vestes deles brilharam como uma luz forte. Ou seja, o lado de dentro de Jesus veio para fora. E eu louvo a Deus que quando o lado de fora refletiu o que estava do lado de dentro, refletiu luz, não refletiu escuridão, não refletiu maldade, não refletiu desejo de vingança, refletiu algo lindo. Tanto é que Pedro olhou e falou, vamos fazer uma tenda aqui para Jesus, porque o que ele tem por dentro é lindo demais.
Então, a minha oração é que toda vez que acontecer uma metamorfose com você, o lado de fora resplandeça algo lindo que já existe aqui dentro. Amém? Livre-se de toda a área escura que tente dominar o seu, porque são essas áreas escuras. Raiva de alguém, não vou com a cara de fulano de tal, deixa ele ver só para ele ver, que ele vai ver só que eu vejo, que não vai ver, que não vai ver, que viu, que não vou matar, aqui ó, são essas áreas escuras no coração que são nem brecha, são portas para o maligno entrar. Ok? O maligno não precisa nem de porta, mas isso aqui virou uma porta para ele entrar. Ele precisa de uma brecha. Quem entra pela porta é a ovelha. A gente precisa de porta. Por isso Jesus falou: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim sairá do outro lado e encontrará pastagem. E ovelha entra por porta. Mas o maligno precisa de uma brecha, de uma fissura, de uma legalidade concedida por nós para entrar e fazer arruaça. Então, livre-se de áreas escuras no teu coração. Libere perdão, reflita a verdadeira luz, que a Bíblia chama você de luz do mundo e sal da terra. Nós somos a última linha de resistência para que a Bíblia continue de pé no meio dessa sociedade. Nós somos a última linha de resistência. Se eu que conheço vou deixar a desejar, imagine quem não conhece, pastor. Está entendendo, irmãos? Qual é a lógica da coisa? Se eu que conheço vou deixar a desejar, o que será da humanidade que não conhece Bíblia? Então não. Eu digo não para o pecado e sim para a Bíblia. Eu digo não para minhas vontades e sim para a Bíblia e sim para a vontade de Deus na Bíblia. Amém? Se você ainda tem dúvida se a Bíblia é a palavra de Deus, é só você estudar profecias e cumprimento. Profecias do Antigo Testamento, que se cumpriram no Novo Testamento. Cabalmente se cumpriram no Novo Testamento. Tá bom? Então, eu acho que eu consegui passar alguma coisa aí de Bíblia para vocês, e tomara que o desejo de vocês por Bíblia esteja mais aguçado ainda do que antes. Criou-se uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. A antiga não serve mais. Está entendendo? Só que a Bíblia diz assim, ó: não remova os marcos antigos. Não remova os marcos antigos, os valores absolutos de Deus. É isso. Todo rei de Israel que subiu no trono e jogou a Bíblia, ou deixou a Bíblia aberta no Salmo 91, perdeu. Todo rei, sem exceção, todo rei que pegou a Bíblia e fez isso aqui, perdeu a guerra. O último deles, se eu não me engano, foi Zedequias. Ele viu os filhos morrerem na frente dele. Depois dessa cena, o inimigo furou o olho dele, para que a última cena registrada na memória dele fosse a morte dos 2 filhos. Tudo isso porque rejeitou a Bíblia, não seguiu os parâmetros da palavra. Então, irmãos, só as Escrituras. Só as Escrituras. Não precisamos enfeitar o pavão. Não precisamos mudar nada na Bíblia para atrair as pessoas. Não precisamos pregar um evangelho coach. Não precisamos de mecanismo nenhum. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é a palavra, não contém a palavra. Se antes a Bíblia estava escrita, Jesus é o Logos de Deus. Logos quer dizer palavra, a palavra viva andando entre nós.
No princípio era a palavra, e a palavra, no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra era Deus. Então, Cristo é chamado de o Logos. O Logos, a palavra viva, a palavra que andou entre nós. Amém? Por isso que Pedro, que era bom nas palavras e péssimo na prática, e a gente não pode ser um Pedro que é bom nas palavras e péssimo na hora de fazer, Pedro disse assim: o discurso de Jesus apertou, terminei. O discurso de Jesus apertou. E aí foi um tal de cada um ir para o seu canto, cada um ir para o seu quadrado, abandonar Jesus, porque o discurso ficou um pouco mais forte, apertou um pouquinho, Jesus falou algumas verdades, e muita gente não gostou e começaram a abandonar Jesus. Aí Jesus olhou e falou: e vocês, não vão seguir a multidão não? Pedro, irmãos, tinha umas sacadas fantásticas, e uma delas foi essa aqui. Ele disse: para quem iremos nós, se só Jesus tem palavras de vida eterna? Ele não disse para onde iremos nós, ele disse para quem. Eu não sei qual foi a intenção do criador do hino, né? do autor do hino. Para onde iremos nós? A Bíblia não diz para onde. Onde fala de um lugar, e para quem fala de uma pessoa. Não tem como ir para um lugar sem antes passar por uma pessoa, que é Jesus, aquele que tem vida eterna para nos dar. Amém? Palavras de vida eterna que agora estão escritas. Tranquilo? Sabe qual é a distância da Bíblia para você? 30 centímetros. 30 centímetros é a distância da Bíblia para você. Porque é aproximadamente 30 centímetros a distância do meu cérebro e do meu coração. Eu decido amar as Escrituras, até que o Pai me deu. Quem está ligado? Aplauda ao Senhor.